Atos capítulo 6, se você achou, diga amém. Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas na distribuição diária do alimento. Então os 12, convocando os discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos? Escolhei, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da... Este parecer contentou a toda a multidão. Elegeram a Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, também a Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos. Estes, orando, lhes impuseram as mãos, de sorte que crescia a palavra de Deus. E em Jerusalém o número dos discípulos e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Por favor, meu irmão, sente dando glória ao nome do Senhor Jesus. Mateus, Atos, capítulo 6, eu quero falar rapidamente sobre quando uma igreja cresce. E eu creio que este ano, 2016, se eu e você trabalharmos mais do que trabalhamos no ano passado, a igreja vai crescer mais para a glória de Deus. Agora, quando uma igreja cresce, em primeiro lugar, quando uma igreja cresce, os problemas aparecem. Em primeiro lugar é isso. Cresceu a igreja, os problemas começam a aparecer. E deixa eu dizer uma coisa para você aqui, minha irmã, meu irmão, que está aí: ah, pastor, esse ano eu não sei se eu vou ficar dessa igreja, porque essa igreja... Vou falar aqui algumas coisinhas para você. Quando a coisa começa a ficar feia na igreja, bate naquele momento de frieza espiritual, os crentes começam a dizer, começam a colocar a culpa no pastor. É a síndrome de Adão, né? Todo mundo colocar a culpa um no outro. E aí alguns crentes dizem logo: vou sair desta igreja. Irmão, ele pula do barco quando o barco dá sinais que vai afundar. E outro dia eu coloquei no meu Facebook: quando você vê um crente falando que saiu da igreja por falta de amor, é porque o amor não está também no coração dele. Porque se ele tivesse amor, ele ficaria lá para suportar os irmãos, que a Bíblia diz que o amor tudo suporta. Se ele saiu porque a igreja não tem amor, o crente verdadeiro fica onde não tem amor mesmo, porque ele tem amor para dar. Aleluia! Se você é luz, você tem que estar onde estão as trevas, porque a sua luz tem que resplandecer. Aleluia! Então, quando a igreja cresce, os problemas aparecem. E nós temos que lidar com isso. Aleluia! Toda igreja vai ter problema. A igreja de Corinto tinha problemas de doer na alma. Tinha quem dormia com a mulher do pai. Tinha ou não tinha? Tinha os grupos, as facções. Mas Paulo, quando escreve para esta igreja, Paulo escreve dizendo que eles são os santificados no Senhor. E quando tiver gente, vai ter problema. Agora, a segunda verdade de uma igreja que cresce, que o problema não é ter problema. O problema é saber como solucionar os problemas. A questão aqui é saber como solucionar. Porque, quer ver? Se eu colocar para você aqui, vou dar um outro exemplo. Olha para esses pastores aqui. Se um aqui tiver todo desengonçado, com a gravata vermelha, a camisa amarela,
o paletó cor-de-rosa e a calça vermelha, ninguém vai reparar para os outros que estão devidamente arrumados. Só vai olhar para isso. Não é você não, viu? Só vai olhar para o desarrumado, porque nós temos uma tendência a olhar o problema, a olhar o que está errado. Agora, o mais difícil é ter na igreja quem tenha solução para os problemas. Aleluia. Apontar o problema, apontar o erro é muito fácil. Agora que aqui um se levante e diga, pastor, o negócio está feio, a coisa está pegando, mas eu tenho uma solução para isso. A igreja aqui, quando o problema se instalou, qual era o problema? Havia uma discriminação na hora de distribuir os alimentos para as viúvas. As viúvas judias eram beneficiadas em detrimento das viúvas gregas. O que foi que eles fizeram? Qual foi o comportamento deles? Eles trouxeram um problema para quem? Para a liderança, gente. Eles não ficaram na porta da igreja conversando. Não fizeram reuniões de oração na casa da irmã Joana. Olha, cada irmã Joana, a irmã Joana logo profetizou. Eis que eu te digo que aquela igreja serva. Eles tiveram a hombridade, esse é o grande problema. A hombridade de sentar com os líderes e dizer, nós estamos com esse problema. Precisamos resolver. Não tem que falar mal do pastor não, meu irmão. Não tem que falar mal da irmã Antônia, não. Tem que sentar para resolver o problema. Olhar olho no olho. Não é esse negócio de colocar no... Ai, meu irmão, ore. Aí eu boto o WhatsApp. Queridos irmãos do grupo, ore pela minha igreja. Está passando uma grande tribulação. Ore pelo meu pastor, aquele homem só misericórdia. Senta com o seu pastor. Diz ele, pastor, o negócio aqui não está dando certo. Os filhos dos profetas, em 2 Reis, capítulo 6, fizeram isso. Olha, a casa aqui é apertada, não está dando para a gente ficar mais aqui, mas nós temos uma solução. Tem um lugar ali no Rio Jordão, a gente pode ir lá, a gente pode limpar o terreno, levantar uma nova casa e construir uma nova casa lá. É simples, é conversando, é dialogando. Em terceiro lugar, uma igreja que cresce, ela tem que saber o lugar dos ministérios. Eles disseram, não é razoável que deixemos o ministério da palavra e sirvemos às mesas. Na igreja, outro dia, uma certa vez, eu vi o pastor Alderi, que é um teólogo aqui no nosso Brasil, falar que na igreja tem o púlpito e a mesa. Lugar de pastor não é na mesa. Lugar de pastor é no púlpito. Lugar de diácono não é no púlpito, lugar de diácono é na mesa. E tem que saber separar isso. Porque às vezes querem que o pastor faça tudo, que o pastor solucione tudo. E eles disseram, não é nós que vamos solucionar esse problema. Eles poderiam dizer assim, vamos fazer uma reunião aí agora. Tem pastor, senhores pastores, que às vezes quer trazer para si todos os problemas. Ele acha que só ele tem a solução, que só ele sabe como resolver, e às vezes Deus coloca pessoas ao seu lado que poderão te ajudar, meu irmão. E é aqui que o pastor tem que ter humildade. Eu gosto de uma passagem em Êxodo, no capítulo 17. Foi a primeira guerra civil de Israel, a primeira guerra pegando espada e lança. Moisés disse, essa guerra aí eu não posso. Moisés estava lá em frente ao Mar Vermelho, estava. Quando as 10 pragas vieram, Moisés estava lá, estava, estendendo a vara, falando ao povo. Mas quando aconteceu uma guerra civil, que tinha que pegar na espada, Moisés fez o quê? Colocou quem? Colocou quem, igreja? Colocou Josué. Josué, fica aqui, pega na espada
espada, você sabe derrubar soldado, mas eu vou fazer o que eu sei fazer. É subir no monte, orar, e estender a mão para abençoar o povo. Aleluia. E pastor tem que ter esse cuidado. Pastor não está na igreja para limpar a igreja. Pastor não está na igreja para abrir a igreja, para cuidar do som. Às vezes tem trabalho missionário que tem que fazer tudo isso, né? Não é, Cristiano? Já fiz isso. Eu e minha esposa. Ele disse, não. Nós temos aqui, nós não podemos deixar o ministério da palavra e da oração. Uma igreja que cresce, os seus líderes são dedicados à palavra e à oração. Aleluia. Quanto mais o líder ora, Deus revela os problemas, Deus dá sabedoria para solucionar os problemas, Deus dá autoridade, dá unção. Quando ele mais lê a palavra, ele se torna sábio na palavra para alimentar o rebanho, porque o rebanho, deixa eu dizer para você, não é alimentado com esse movimento que eu tenho visto aí, do cai-cai, do pula-pula, do roda-roda. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa aqui, Deus não está impressionado com o seu olho grande marchando em direção a mim, não. Deus se impressiona com pessoas íntegras, fiéis. Viste meu servo Jó? O que me impressiona em Jó não são suas palavras, não é o discurso de Jó. O que me impressiona em Jó é que ele é um homem reto, ele se desvia do mal. Mas tem muito crente muito preocupado em cima do pastor. Pastor, aqui tem que ter um culto de avivamento, pastor. Aqui tem que ter uma semana de vitória. Eu vou falar o que eu já falei várias vezes aqui. E eu não posso deixar de falar isso, porque eu aprendi dessa forma. E eu aprendi dessa forma porque meus pais, meus discipuladores aprenderam na Bíblia. É isso que a gente vê na Bíblia. Uma igreja que ora e que o pastor lê a Bíblia, os milagres e as maravilhas vão acontecer naturalmente. Aleluia. Enquanto eu estou pregando aí, você pode ser batizado com o Espírito Santo aí agora. Aquela enfermidade que está dentro de você pode ser arrancada agora no poder do nome do Senhor Jesus. Aleluia. Enquanto você ouve a palavra, é Deus quem faz a obra. Se você me entende, diga amém. Uma igreja que cresce, ela vai ter pessoas com perfil para os trabalhos que a igreja precisa. E atente para isso aqui. Eu escolho aí 7 homens cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria. Homens que têm o que? Boa reputação. Não é homens com paletóis brilhantes, sapatos de pregador. Anel de pregador, lencinho de pregador. Não é. Você não está interessado nisso? Qual é o seu perfil, meu irmão? Qual é a sua índole? Qual é o seu caráter? Deus quer homens de boa reputação. Homens cheios de sabedoria. Cheios de fé. Cheios do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Uma igreja que cresce, ela tem que ter homens desta envergadura para assumir as responsabilidades do ministério. Eu não posso chamar Edmilson porque eu gosto dele, parece comigo. Só que eu sou mais bonito do que ele. Porque é meu amigo. Mas a primeira pergunta é de boa índole? É servo de Deus? É humilde? Está pronto a servir? Em quinto lugar,
Uma igreja que cresce, essa igreja tem por si mesma a capacidade de identificar no meio do povo aqueles que podem servir no ministério. Aleluia! Porque se vocês não sabem, a igreja sabe. A igreja sabe quando aquele presbítero não prega coisa nenhuma. A igreja sabe quando aquele presbítero tem condições, porque uma das qualidades do presbítero tem que ser o quê? Apto para ensinar. E a igreja sabe que ele não tem aptidão para ensinar. Então, o Espírito do Senhor está na igreja. E os apóstolos respeitaram isso. E eles disseram: escolham entre vocês. É aqui da igreja que sai. Entenda isso, meu irmão. Agora, deixa eu falar uma coisa para os que estão querendo ter título sem trabalho. Para você ser aqui alguma coisa na igreja, ocupar algum ministério, você tem que primeiro trabalhar. Você tem que aprender a servir aqui. Eu estou vendo uma geração aí de jovens, adolescentes, que não estão no culto de doutrina, não estão na Santa Ceia, mas se abre o Facebook aí, estão nas igrejas, estão pregando, estão cantando, tudo quanto é lugar aí. E os pastores perguntam aos pastores: não, lá não. Sumiu. Alguém colocou nessa semana no Facebook, aí eu dei uma resposta. Colocou assim: deixe minha geração em paz. Lembre-se que esta geração é a geração que vai ser pastores dos seus filhos, dos seus netos. Colocou assim no Facebook. Olhando assim, a página está interessante. E o irmão é gente boa, ele não fez por maldade não. Mas eu coloquei lá uma observação: eu não posso deixar a sua geração em paz enquanto essa geração não se dedicar à oração e à leitura da palavra. É justamente porque eles serão os pastores dos meus filhos, dos meus netos, que eu tenho que incomodar a esta geração a ter uma vida de intimidade com Deus e uma vida de leitura da palavra de Deus. Aleluia! É a igreja quem dá pastores, é a igreja quem dá obreiros. Mas essas pessoas têm que aprender a servir aqui. Tem que aprender a pegar na toalha e na bacia. Nunca está aqui, nunca pode. E o pior, meninos que vão para Jocum. Alguém da Ásia me disse: vem me ajudar. Eu vou para a África, eu vou para a Ásia, eu vou. Mas nunca veio na evangelização aqui na igreja. Nunca se dispôs a arrastar um banco desse. Nunca se dispôs a subir aqui no mais alto e tirar a sujeira. Nunca se dispôs a arrumar a mesa da Santa Ceia. E os meninos que vão lá para Jocum vão aprender que uma das características do missionário, do obreiro, é o serviço. É a submissão, a autoridade espiritual estabelecida sobre a sua vida. Não se submete a pastor, não se submete a mãe, não se submete a pai. A dizer: eu sou missionário. Então eu vou chamar meu coração arte. Você vai quebrar a cara, meu irmão. Porque o próprio labor missionário vai lhe ensinar que essas posturas que você tem são posturas erradas. Não fique iludido porque você foi convidado para pregar, meu irmão. Olha, querido, aqui eu não sou pregador, não. Mas eu recebi muitos convites. Eu não me impressiono com convite. Eu vejo os meninos aí tudo impressionado com o convite. Gente, isso aí passa. Você tem que se preocupar agora com a sua vida com Deus. Quanto mais tempo você passa com Deus, mais Deus vai trabalhar no seu ministério. Entenda isso. Eu quero finalizar.
diz que quando apresentaram aqueles homens, olha o que diz o texto. Este parecer contentou a toda a multidão. E escolheram, apresentaram estes homens aos apóstolos. Não, aqui estão os homens, nós escolhemos. Eles poderiam dizer assim, agora, olha, Pedro, Tiago, os apóstolos disseram para a gente escolher você, algumas pessoas, e nós escolhemos vocês. Agora podem ir e fazer tudo. Não, eles trouxeram aos apóstolos de novo. A outra coisa que eu aprendo sobre uma igreja que cresce é que a igreja obedece, respeita e honra a autoridade espiritual que Deus colocou sobre a igreja. Aleluia! Eles estão aqui, mas eles só trabalharão debaixo da bênção de vocês. Eles estão aqui, mas nós não colocaremos eles no trabalho enquanto vocês não abençoarem. E em último lugar, uma igreja que cresce é uma igreja que faz tudo com oração. A Bíblia diz que impuseram as mãos, apresentaram esses homens aos apóstolos, esses orando, lhes impuseram as mãos. Orando. Sabe o que me preocupa aqui, no nosso setor? É que o irmão aparece de repente, pastor, nós vamos fazer uma grande cruzada tal dia. Aí se preocupa com iluminação, se preocupa com palco, se preocupa... E tem gente que tem a mania de grandeza, né? Nós queremos fazer uma campanha aqui que vai bombar, é um negócio que vai... E Deus não quer bombar nada assim, Deus não está interessado nisso. Deus quer que você alcance as pessoas. E a maior forma de Deus alcançar as pessoas é na simplicidade. Porque às vezes um testemunho seu pode ser mais poderoso do que uma grande cruzada. Aí ele quer fazer uma grande cruzada, mas ele não quer o quê? Orar. Aleluia. Mas é a oração que vai fazer toda a diferença. Por isso a Bíblia diz que crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava rapidamente o número dos discípulos e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Aleluia. Que Deus em Cristo te abençoe, meu irmão.